Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nesta segunda-feira, neste dia 4 de novembro de 2019, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti, pelas Suas revelações, a amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, onde nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde nós estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E mais uma vez vos damos graças, Paizinho, pela oportunidade de estarmos nos apresentando a Ti como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, conforme está escrito também no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, e colocando o nosso coração em Ti, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade, vos damos graças por mais esta revelação que o Senhor traz à sua amada igreja, a todos nós que estamos formando o corpo de Cristo espiritual naqueles 50 países, em todos os países do mundo, onde também há a plenitude dos gentios que têm de entrar. E, mais uma vez, nós vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti para fornecermos, para abençoarmos ao Seu povo, ao povo que se chama pelo Seu nome, a todas as pessoas que estão unidas a nós, em torno da Igreja Global de Adoração a Deus, com esta palavra, com este pão deste dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a multiplicação com Deus, amados. Se nós estivermos com Deus, se nós andarmos na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, se nós nos colocarmos a nossa fé em ação, o nosso Deus vai nos usar como multiplicadores das suas bênçãos. Mas, para isso, nós temos que ter temor de Deus no coração, para isso nós temos que ser obedientes a Deus, para isso nós temos que andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Para isso, o nosso espírito tem que estar subjugando a nossa carne, e desta forma, desta feita, ele, anelado ao Espírito Santo de Deus, vai ter as revelações de Deus, vai ter a vivificação da letra pelo Espírito, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E nós temos que colocar a nossa fé em ação, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Portanto, vamos ver umas passagens aqui, reveladas, vivificadas a nós pelo Espírito Santo de Deus, para que nós que vivemos, procuramos viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, para nós que colocamos a nossa fé em ação. Irmãos, a coisa ela é feita de forma ordeira. Deus ele não trabalha em meio de confusão, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E a igreja de Cristo somos nós, a casa de Cristo, a sua morada, conforme nós já vimos em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme
a confiança e a glória da esperança até o fim. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, nós vamos ver o que devemos fazer, como devemos agir, para ter em nós a multiplicação com Deus. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 42 ao 44. Vejamos bem. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus. Portanto, nós temos que ser homens de Deus, nós temos que ser mulheres de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus vos fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, as mulheres, para que sejamos sacerdotes, onde Deus nos colocar como sacerdotes, pessoas debaixo da nossa autoridade espiritual, ministerial, para nós irmos e darmos fruto, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o diabo, ele também multiplica, só que a multiplicação dele é falsa. Ele tira daqui de um que tem muito e dá para aquele que tem pouco. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro e pouca saúde, outra pessoa que tem pouco dinheiro e muita saúde. Se esta pessoa que tem pouco dinheiro e muita saúde quer se ficar bem de vida, e aquela pessoa que tem muito dinheiro e pouca saúde quer ter saúde, ele tira o dinheiro daquela pessoa que tem muito dinheiro e dá para aquela pessoa que tem pouco dinheiro. Ele tira a saúde daquele que tem muita saúde e dá um pouco para aquela pessoa que tem pouca saúde. O diabo, ele não cria, ele não é criador. O único criador é o nosso Deus. Portanto, vejamos, 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará, comer-se-á, se fartará e ainda sobrará. Então nos por diante comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Agora nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 em diante. Portanto, vejamos a primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Portanto, há tempo para tudo, irmãos. Nós temos que saber dividir o nosso tempo. A obra de Deus também ela é feita com ordem e com decência. Deus não quer que a pessoa se sobrecarregue. Olha o conselho que o Jetro deu a Moisés quando chegou lá na tenda, lá no meio do povo de Israel, e viu Moisés sobrecarregado. Portanto, irmãos, a obra de Deus, ela é feita ordeiramente. Deus não quer sobrecarregar ninguém.
A mulher não tem que ficar o dia todo dentro de uma congregação, ela tem que cuidar do seu lar, a mulher casada, dos seus filhos, do seu marido, portanto, vamos dar continuidade. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, vejam bem, ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Eles não tiveram fé, eles eram homens obedientes a Deus, mas eles não tiveram fé para dar à multidão de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. Portanto, ordenou que se assentassem em grupo. A coisa foi ordeira, não é esta bagunça que nós vemos em muitos lugares, não. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Portanto, eles assentaram repartidos de 100 em 100, formaram grupos ordeiramente e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Portanto, irmãos, aqui está uma lição: como a multiplicação é feita com Deus. Nós temos que nos ater, porque o diabo, ele também faz a pessoa prosperar aos olhos humanos, mas a multiplicação verdadeira vem só do nosso Deus. Em nome de